Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Geral 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado, se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Então tá. Fundamento de reações, pessoal. Então o que a gente vai ver aqui? Reações químicas, descrição, representação e equação. Depois a gente vai ver uma regrinha aqui, a regrinha que eu utilizo para balancear rapidamente, fazer um balanceamento, ver algumas coisas que podem aparecer nas equações, além das representações das substâncias, né? Então, calor, liberação de energia, ΔH. Aí depois a gente vai ver as reações com etapas, né? Então, uma primeira etapa, uma segunda etapa, uma reação global, intermediário e catalisador, como que eles aparecem nas equações. Aí vai ter um segundo mapa mais avançado, já que eu vou mostrar um gráfico de intermediários e catalisadores ao longo de uma reação química. Esse primeiro aqui é mais iniciante intermediário, por causa dessa parte, e a próxima parte ela é mais avançada. E a gente vai ver também as evidências de reações, mas não só por cima, a gente vai ver como essas evidências de reações podem aparecer nas equações químicas. Então você olha para a equação e através da equação você descobre uma evidência de reação química. Beleza? Então esses vão ser dois mapas aqui. Se você quiser ver algumas aulas aí, né, que tiver dificuldade, você pode ver a aula 41, 42 e 43. Tem bastante exercício, tá na minha playlist de Química Básica. Nesse momento que eu gravei aqui, essa aula eu não postei ainda, mas provavelmente quando você assistir esse mapa, eles já vão estar lá. Então, aulas 41, 42, 43, e essa parte aqui de intermediários e catalisador vai estar um pouco mais para frente na aula 47, mas faz mais sentido deixar junto aqui. Então, vamos lá. Fundamentos de reações. O que é uma reação química? São substâncias reagindo, né, que a gente chama de reagentes, e se transformando quimicamente em novas substâncias, produtos. Então, reagentes, por exemplo, aqui eu tenho um reagente só, água, formando os produtos gás hidrogênio e gás oxigênio. A gente pode ver a reação química por uma descrição. Água, com passagem de corrente elétrica, produz gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, isso aqui é uma descrição. A gente pode ver esse procedimento, né? Então a gente tem a água, coloca dois fios desencapados dentro dessa água, vai ter a reação química e eu coleto esses gases, né? Isolando eles, gás hidrogênio e gás oxigênio. Eu vou coletar mais, o volume de gás hidrogênio vai ser maior do que o volume de gás oxigênio. A gente vai entender isso lá nas leis volumétricas no final do nosso mapa, do nosso resumo, tudo bem? E aí eu posso fazer aqui uma representação usando imagens também, né, como infográficos, como a gente está vendo aqui. Então, água, eletrólise, corrente elétrica, colocando balãozinhos. Eu posso fazer infográficos também, usando coisas do nosso nível visual, macroscópico. Aí tem o nível molecular, que a gente está utilizando aqui as representações da molécula, né? Então, duas moléculas de água formando duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. E tem a equação química. Então, isso daqui é a descrição da reação, isso daqui é o que a gente vê de produto, de reagente e produto dessa reação, e isso daqui é a equação que descreve essa reação química. Então, por exemplo, duas moléculas de água no estado físico líquido, passando aqui, né, corrente elétrica, a gente chama esse processo de eletrólise, é a quebra com corrente elétrica, lise é quebra de elétrons, formando duas moléculas de gás hidrogênio, então 2H2, o H2 é a molécula de hidrogênio, estado físico gasoso, mais uma molécula só de O2, que é a molécula do gás oxigênio. Beleza? Aqui está o meu procedimento para balanceamento de reações, né? Então, como que eu vou fazer? A gente já vai ver aqui. Vamos fazer o balanceamento dessas equações químicas. A equação, ela descreve, representa ali o que está acontecendo na reação química. Então, como que eu faço? Primeiro, coloco o número 1 na substância com maior quantidade e maior diversidade. Por exemplo, a gente vai fazer aqui o balanceamento, eu vou fazer esse 1 no gás butano. Depois, identificar os elementos que aparecem em par. A gente vai ver que o carbono só aparece em duas moléculas, o hidrogênio só aparece em duas e fazer o balanceamento em par.
3, fazer o balanceamento desses elementos que aparecem em par, né? A gente vai fazer do carbono e do hidrogênio. Depois, 4, fazer o balanceamento dos elementos que não aparecem em par, que se repete, que estão espalhados por diversas fórmulas ali, que vai ser o caso do oxigênio. E 5, multiplicar toda a equação para ter esses coeficientes aqui estequiométricos que aparecem na frente das moléculas aqui, né? Nos menores números inteiros e não ter números quebrados. Então vamos ver aqui no nosso exemplo, porque só vendo a regrinha não ajuda muito. Então, aqui, gás butano reage com gás oxigênio produzindo gás carbônico e vapor d'água com liberação de energia. Isso daqui é a minha descrição de reação. E aí a equação não balanceada, o que que eu tenho? Esses números amarelos, que são os coeficientes estequiométricos. Então o gás butano tem essa fórmula, C4H10, gás oxigênio O2, gás carbônico CO2, vapor de água, CO2. Como que eu posso representar essa liberação de energia? Eu posso chegar no final da equação como um produto da equação e colocar mais calor. Vamos utilizar essa regrinha aqui de 5 etapas para fazer o balanceamento. Então, qual dessas moléculas ela tem mais elementos e é mais complexa e é mais diversa? Essa daqui só tem um elemento, O2. O CO2, a água e o gás butano têm 2 elementos diferentes, carbono e hidrogênio. O gás butano ele tem 14 átomos. Ele tem maior quantidade de átomos e maior diversidade, que são 2. Mesmo empatando com esses aqui, a gente vai colocar um número 1 aqui na frente do gás butano, porque ele tem maior quantidade e diversidade. Essa é a minha regrinha. Coloquei o número 1 e sublinhei todo mundo. Agora, quem que aparece por par? Carbono, tá aqui e tá aqui. Hidrogênio, tá aqui e tá aqui. Vou balancear esses dois. Vou deixar o oxigênio por último. Por quê? Porque o oxigênio está mais espalhado. Ele está na água, está no gás carbônico e está no gás oxigênio. Como ele está mais espalhado, ele fica por último. Como eu já coloquei um no gás butano e eu grifei todo mundo, vamos balancear o carbono. 4 e grifo só o carbono. Porque tem 4 carbonos aqui, eu coloquei um 4 aqui na frente para ter 4 carbonos. Um butano tem 10 hidrogênios. Que número que eu coloco aqui na frente da água para ter 10 hidrogênios? 5. 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Então, balanceei o carbono, balanceei o hidrogênio, balanceei o gás butano. Agora, esse 4, esse coeficiente estequiométrico, ele funciona para toda molécula. Então, eu estou indo com o grifado até o final. Eu tenho 4 O2, que dá um total de 8 oxigênio, 5 O da água. Então, eu tenho um total de 8 oxigênios do gás carbônico e 5 oxigênios da água. Então, nos meus produtos, no total, eu tenho 8 oxigênios mais 5, eu tenho um total de 13 oxigênios nos produtos. Aqui eu vou ter que colocar um número no O2 para ter 13 oxigênios. Então, se eu tenho 13 oxigênios no produto, eu tenho que ter 13 oxigênios no reagente. E aí, o que acontece? Aqui, que número vezes 2 dá 13? Aqui eu teria que colocar 13 sobre 2. Aí eu pulei uma etapa aqui no meu resumo, tudo bem? Então, 13 sobre 2 ficaria um número quebrado, eu multiplico todo mundo por 2. Então, aqui em vez de ser 1, vai ser 2. Aqui ao invés de ser 13 sobre 2, para dar esses... Porque 13 sobre 2 vezes 2 dá 13. Então, em vez de ser 13 sobre 2, vou pôr 13, vou pôr dobrado. Em vez de ser 4, vou colocar 8. Em vez de ser 5, vou colocar 10. Então, é um esquema de balanceamento que eu uso. Só deixei aqui no resumo. Se você tiver dificuldade em balanceamento, tá com esse probleminha, faça exercícios na aula 42 e olha a aula 41. Energia liberada, pessoal. Eu posso colocar assim, ΔH igual a menos 2.878 kJ por mol. Se o ΔH está aqui como menor, significa que é energia liberada. E eu posso colocar assim também, ΔH menor do que zero, que é um valor negativo, para mostrar essa liberação de energia. E aí, quando isso acontece, né, ΔH menor do que zero, calor nos produtos, escrever que é liberação de energia, a gente chama isso de reação exotérmica, reação que libera energia. Beleza? Esse aqui é um processo muito rápido para lembrar balanceamento, tem que treinar, tem que fazer um mapa, um resumo de como balancear reações é um pouco difícil. Intermediários, catalisadores e reação global. Na aula 47 eu mostro como os CFCs, né, clorofluorcarbonos, degradam a camada de ozônio. E aí é uma reação que ocorre por etapas. O CFC, ele libera esse Cl bolinha. O que é quando uma molécula tem bolinha assim? É que ela é um composto radicalar, que tem um elétron que está sozinho ali, ele não está em par.
Então, ligação química pode ter um par de elétrons, ligação dupla são 2 pares de elétrons, tem os pares de elétrons aqui ao redor da molécula, o radical livre tem esse elétron isolado aqui, esse elétron que não forma parzinho. Beleza. Então, na degradação da camada de ozônio, tem esse cloro radicalar. A primeira etapa é a camada de ozônio, o ozônio é O3, reage com cloro radicalar amarelinho, forma gás oxigênio e ClO rosinha. Esse ClO rosinha depois vai ter uma segunda etapa que ele reage com outro ozônio, forma mais 2 gases oxigênios e o Cl amarelinho que tinha sido consumido na primeira reação se forma na segunda. Então a gente tem uma reação, a reação 1, que pode ser chamada de etapa 1, e a reação 2, que é a etapa 2. Se você somar tudo isso daqui, você tem O3 mais Cl radicalar, hipoclorito radicalar, mais O3. Aí você tem 2O3 mais esse, esses caras aqui como reagentes. Produtos: 1, 2, 3O2 mais o hipoclorito radicalar mais o cloro radicalar. Como esse cara tá no reagente, tá no produto, você pode cortar. Como esse cara tá no reagente, tá no produto, você pode cortar. Então, a soma dessas duas equações te dá essa equação global. Então, como que se dá a degradação da camada de ozônio? Duas moléculas de ozônio viram, né, pela ação do CFC, pela ação dos clorofluorocarbonos, duas moléculas de ozônio formam 3 moléculas de gás oxigênio. E esse gás oxigênio não absorve radiação ultravioleta, eu falo em mais detalhes na aula, não absorve radiação ultravioleta e deixa os raios UV passar. Beleza? Reação 1 mais reação 2, cortando quem aparece dos dois lados, te dá a equação global. Agora a gente vai entender o que é intermediário e como que um catalisador aparece em equações. O intermediário é o cara que ele é o produto da primeira reação. Então, olha só, o ClO bolinha, esse hipoclorito radicalar aqui, esse ClO bolinha, ele é formado na primeira reação, ele não existia, e ele é consumido na segunda reação. Então, ele é um intermediário. Ele não existia, ele é formado pela primeira reação e consumido na segunda. Então, ele acaba não existindo. Ele não existia, ele se forma, ocorre a segunda reação e ele desaparece. Ele é um intermediário. A substância ela é primeiro formada e posteriormente consumida. Esse é os intermediários de reação. E os catalisadores? Tem mais de catalisador lá em fisicoquímica, em cinética química. O catalisador é a substância que acelera o processo. Então, esse processo aqui do ozônio virando gás oxigênio, ele ocorre, mas ele é acelerado pelo cloro. Essa aceleração, esse aumento na velocidade de reação é causado por catalisadores. Como que um catalisador, que é o nosso foco aqui, aparece em equações químicas? Ele é um reagente na primeira equação, ele é consumido, ele desaparece. E na segunda equação, na segunda etapa, ele é produzido de novo. Então, ele existe na primeira reação, ele é consumido. Terminou a segunda reação, ele se forma novamente. E aí ele fica disponível para fazer o processo iniciar de novo. Então pensa assim, um ozônio consumiu o cloro, virou gás oxigênio e liberou esse cloro radicalar. Esse cloro radicalar, como ele é consumido e formado, depois que ele é formado, ele ainda existe de novo para destruir mais ozônios no processo. Aí um cloro radicalar desse pode destruir milhares de ozônios, porque ele faz esse processo, consome e forma, converte ozônio em gás oxigênio. E aí ele vai fazendo isso várias vezes. O catalisador, ele é consumido e formado. Desculpa frisar isso, mas é para você entender aqui o que está acontecendo. Beleza? Agora vamos ver esse intermediário, esse catalisador, em gráficos, né? Então, gráficos aqui, fundamentos de reações, a gente vai ver esse ozônio reagindo com cloro radicalar, formando gás oxigênio. Ó, são as mesmas reações de antes, só que agora eu mudei as cores porque a gente vai ver no gráfico. Então, lembrando, né? Reação química são substâncias reagindo, reagentes, formando novas substâncias, produtos. Aqui na degradação do ozônio. Então, 2 ozônio reage com cloro radicalar, ele é consumido aqui na primeira reação e formado na segunda. Se a gente somar tudo, a gente tem essa equação global aqui. Como o cloro radicalar está de um lado e está do outro, você pode cortar. Como esse ClO radicalar está de um lado e está do outro, o rosinha, você pode cortar. E tem esta equação global de 2O3 formando 3O2.
Estes aqui são produtos da reação. Vamos entender de forma gráfica agora. Então vamos ver. A primeira equação, que é essa daqui, ela ocorre daqui para cá. Então como é que a gente tem o gráfico aqui? Quantidade de substância e progresso da reação. Daqui para cá é a primeira reação, é a etapa 1, e daqui para cá é a segunda etapa. Vamos entender. Então olha só, eu tenho uma quantidade de gás oxigênio reagindo com uma quantidade de cloro, formando uma quantidade de O2 e uma quantidade de ClO. Veja que eu tenho uma quantidade de O3 sendo consumida e uma quantidade de cloro radicalar sendo consumido. Olha só, aqui no meu gráfico, como na equação global eu vou ter 2 ozônios, eu vou começar no meu gráfico com 2 ozônios. Só que na primeira etapa eu consumo só um. Então eu tenho 2 ozônios, ó, 1 até aqui, 2. Eu tenho 2 ozônios e consumi 1. Então ele saiu de 2, né, ali no início, saiu de 2 ozônios, consumiu 1. Por que que diminuiu só 1? Porque é 1 que é consumido na primeira etapa. O cloro, aqui na minha equação global com todo mundo, ó, então tem 2 O3, 2 O3, 1 cloro, 1 cloro. Um cloro, um ClO rosinha radicalar? Não. Por quê? Porque ele é só formado a partir da segunda etapa. O que eu tenho que observar aqui? Que o ozônio diminui ó, diminui e o cloro radicalar diminui também, porque a proporção estequiométrica é 1 para 1. E aí, eu não tenho nada no início do gás oxigênio e do ClO rosa, e aí forma um O2 e forma desse cloro rosa. Então, eles não existiam, são produtos, eles não existem no começo do gráfico. Diminui um O3, diminui um cloro verde, forma um O2, forma um cloro rosa. E aí agora na segunda reação, outro O3, então aqui um O3 diminui, ele é consumido, então na primeira etapa consome um, na segunda etapa consome o outro. Então na primeira etapa consome um, na segunda etapa consome o outro. Consome esse cloro rosa, que é o intermediário, ele volta a zero. Outros 2 oxigênios são formados, então forma mais um, forma mais 2. A quantidade de O2 vai lá para 3. E o cloro verdinho, o cloro radicalar que tinha sido consumido, ele se forma de novo. Então olha por gráficos o que aconteceu. 2 O3 reagiu, 3 O2 se formou. O intermediário, ele não existia no começo, ele se forma no meio do processo e desaparece. Então, o intermediário, ele sobe e desce. Ele não existe, se forma no meio do processo e diminui. E o catalisador, ele existe no meio do processo, ele é consumido e formado de novo. Graficamente, fica muito melhor de entender o que é o intermediário e como os catalisadores aparecem nos gráficos, tudo bem? Se tiver um cara que está constante aqui, não tem como ele ser intermediário. O intermediário ele tem que não existir, ser formado no meio e ir a zero. E o catalisador pode diminuir um pouco, pode chegar aqui numa quantidade, não precisa chegar a zero, mas o que ele for consumido tem que ser formado de novo e voltar para a quantidade inicial. Beleza? Complexo. Na minha aula 47 eu construo isso com muita calma para você entender. Intermediário, catalisador, um gráfico, é difícil, a FUVEST adora isso daqui, que ela coloca umas questões bem difíceis, e o Enem pode fazer uma coisa nesse sentido também, pensando na cinética, na velocidade, né, porque aqui a gente tem variação da quantidade pelo tempo, então pode relacionar isso para você interpretar também com outras coisas. Evidências de reação por equações. Então, primeiro vamos ver de forma qualitativa evidências de reação que a gente já viu no outro mapa aí. Liberação de gás. Liberação de gás, você vê, por exemplo, se for aqui no ambiente um comprimido debaixo d'água, esse gás liberado forma bolhas. Variação de temperatura, um termômetro muda aqui sua escala de temperatura. Como que isso aparece em reações químicas? Vamos ver esses dois primeiros. Reagente formando produtos. Quando tem liberação de gases, eu geralmente não tenho nenhum reagente gasoso e eu observo a formação de um produto no estado físico gasoso. Simples assim, não tem nenhum gás antes. Tem um produto gasoso, você tem liberação de gás.
Variação de temperatura, tem que ser mostrado para você o ΔH. Quando tiver liberação de energia, liberação de luz ali, você vai colocar esse ΔH como menor eles vão colocar esse ΔH como menor do que zero, que é uma reação exotérmica, uma reação que absorve energia, e ali ela vai resfriar a redondeza porque ela está absorvendo energia, o ΔH é maior do que zero, que é um processo endotérmico. Então, liberação de energia, liberação de luz, você pode aparecer essas evidências pela equação dessa forma. Então tem uma equação, te deu ΔH menor do que zero, você sabe que ela está liberando energia para o meio. Mudança de cor, X. Não dá para ver mudança de cor pela equação química. A equação química ela não te diz nada sobre a cor das moléculas das espécies ali envolvidas. Formação de sólido, não tenho nenhum sólido antes, tenho 2 caras aquosos e tenho um produto sólido. Ah, se eu tenho um produto sólido, então eu teria essa evidência de formação de um produto sólido. Corrosão, desaparecimento de sólido. Tem um reagente sólido e no meu produto eu tenho coisas aquosas, coisas gasosas, mas eu não tenho nenhum produto sólido. Isso quer dizer que esse sólido está desaparecendo, ele está tendo, por exemplo, uma corrosão de uma placa de zinco, por exemplo. Então, essas evidências de reação por equação já apareceu 2 vezes no Enem para você olhar ali, no processo de produção da bauxita, e aí você tinha que olhar em 5 coisas que deram lá, qual que seria essa evidência de reação, se era um fenômeno físico, se era um fenômeno químico também, usando isso. Beleza? Maravilha. De novo, quiser se aprofundar, aula 18, aula 44 e aula 47 da minha playlist de Química Básica. Vamos continuar aí.